e que você agora esteja aberto para receber toda a cura. Jesus, Ele quer caminhar na tua história. Jesus quer caminhar na tua história, quer te curar. Se prepare. Pai Celestial, humildemente eu venho diante de Ti em oração e louvor, em veneração e adoração. Peço que Tu envies o Teu Espírito Santo e me enchas completamente com luz e amor. Eu peço-Te, querido Pai, que removas qualquer negatividade que eu possa ter sido transmitida a mim, consciente ou inconscientemente, enquanto eu ainda estava no útero da minha mãe. Ó Virgem Maria, minha mãe, peço que Tu venhas e fique comigo desde o momento de minha concepção até hoje, protegendo-me e intercedendo por mim, junto com os anjos e com os santos, diante da Santíssima Trindade. Segura minha mão direita e percorre comigo agora, querida Mãe, todos os anos da minha vida, cada passo até o momento presente. Segure na mão da Virgem Maria agora, porque ela vai caminhar com você durante toda a sua história. Abastece-me com todo o amor materno de que precisei e não recebi. Desde agora pense na sua mamãe. Todo o amor que você talvez não recebeu de mãe, toda ausência, todo abandono, tantas brigas, desentendimentos, incompreensões. Talvez você e sua mãe nunca se deram bem. Talvez até hoje não estão se dando bem. Talvez a sua mamãe morreu sem você poder dizer que perdoava ela. Diga no fundo do seu coração: eu perdoo a minha mãe terrena por nem sempre me amar como eu precisava e queria ser amado. Peço uma bênção especial para ela hoje. Senhor Jesus Cristo, eu peço que Tu venhas e fiques comigo desde o momento da minha concepção até agora, enchendo-me com o Teu infinito amor e misericórdia, com todos os dons e graças e curando-me de todas as mágoas e dores. Segura minha mão esquerda e percorre comigo agora, meu precioso Jesus, todos os anos da minha vida, cada passo até o momento presente. Numa mão você já está com a Virgem Maria, na mão direita, agora na mão esquerda você está com Jesus. Segura na mão deles. E você vai caminhar durante a tua vida. Abastece-me com teu amor, abastece-me com todo o amor paterno de que precisei e não recebi. Pense agora no teu papai. E talvez foi muita ausência, abandono, brigas, desentendimentos. Talvez também seu papai morreu e você não pôde se reconciliar com ele. Talvez hoje você esteja brigado com seu pai, afastado. Diga do fundo do seu coração: eu perdoo meu pai terreno por nem sempre me amar como eu precisava e eu queria ser amado. Peço uma bênção especial para ele hoje. À medida que caminhamos cada passo ou ano da minha vida, Senhor Jesus, purifica-me, cura-me, refrigera-me, restaura-me, ilumina-me, transforma-me em uma imagem mais perfeita de Ti. Remove todas as trevas
e banha-me em teu precioso sangue. Pai Celestial, eu vejo-me agora nascendo. Você agora está nascendo. Eu me vejo nascendo em tuas mãos amorosas e gentis, as mesmas mãos que me modelaram no útero da minha mãe. Enquanto tu me seguras bem perto de ti, eu posso ouvir o Senhor me dizendo: no dia que você nasceu, Ele te pegou nas mãos e te disse: és precioso aos meus olhos, e eu te amo. Eu posso sentir o teu amor, Jesus, infinito, incondicional, que agora me cerca e me envolve. Posso sentir que tu me amas. Eu posso sentir que o Senhor me aceita. Obrigado, Pai, por derramares o teu infinito e perfeito amor em mim, porque por me abraçares, envolveres com este amor. Obrigado, Pai, por colocares minha mão direita na mão de Maria e minha mão esquerda na mão de Jesus. Obrigado por permitires que eles percorram comigo todos os anos ou passos da minha vida. Cerca-me, Pai, com os anjos para me proteger e guardar de todo o mal. E permite que os santos intercedam por mim. Senhor Jesus, enquanto caminhamos no primeiro ano da minha vida, imagina você com 1 aninho de idade. Remove qualquer medo de abandono, remove toda confusão, rejeição que eu possa ter sentido, especialmente da parte dos meus pais biológicos, dos meus irmãos e irmãs. Senhor Jesus, remove toda raiva ou frustração por não ter sido amamentado no peito ou por ter sido desmamado, ou qualquer culpa de ser um fardo para minha família, sentimento que carreguei inconscientemente. À medida que percorremos o 2º ano da minha vida, Senhor Jesus, cura-me de toda frustração, confusão, especialmente ao aprender a andar, a falar, a comportar-me. Senhor Jesus, à medida que percorremos o 3º ano da minha vida, eu estou descobrindo o meu corpo e sendo treinado a controlar as funções fisiológicas. Eu peço que tu removas qualquer culpa ou vergonha que tive em relação ao meu corpo ou ao fato de não ter sabido controlá-lo como os adultos à minha volta queriam. Remove qualquer ansiedade ou ressentimento que eu possa ter tido ao me tornar uma irmã ou um irmão mais velho. À medida que percorremos o 4º ano da minha vida, Jesus, retira qualquer raiva, amargura, frustração, ressentimento que possa ter tido em relação aos meus pais por terem de me corrigir, ensinar, repreender e punir. Quantas vezes você recebeu castigo, você ficou tão chateado com seus pais, naquele momento você não entendia aquilo. Quantas vezes você apanhou dos seus pais, remove qualquer revolta que eu possa ter tido nessa fase da minha vida e encha-me com o desejo de ser totalmente obediente a Ti e a meus pais. Senhor Jesus, à medida que percorremos o 5º ano da minha vida, ilumina qualquer insegurança que eu possa ter sentido ao ser levado ao maternal. Remove toda raiva, frustração que senti ao aprender a me relacionar com outras crianças
E qualquer negatividade que possa ter adquirido por causa da minha curiosidade natural ou do meu acanhamento. À medida que percorremos o 6º ano da minha vida, meigo Jesus, cura-me de qualquer raiva, amargura, confusão, medo, culpa, ou ressentimento que eu possa ter sentido porque agora eu tenho de ir ao jardim de infância. Cura-me de qualquer ansiedade que eu possa ter sentido ao separar-me da minha mãe. Pensa neste momento que você se separou da sua mãe, você chorou, começou a se relacionar com amigos diferentes. E muitas vezes nessa escolinha você foi zombado, riram da sua cara, falaram que você era gordo demais, magro demais, feio. A sua professora te corrigia na frente de todo mundo. Você muitas vezes foi se fechando. Tive que ser colocado aos cuidados de um professor, num ambiente estranho, cercado de crianças que eu não conhecia. Senhor Jesus, à medida que percorremos o 7º ano da minha vida, eu peço que me cures de qualquer confusão que eu possa ter, porque sendo menor ou maior que as outras crianças, elas caçoavam de mim. Remove qualquer ansiedade ou autocondenação e qualquer amargura ou ressentimento que eu possa ter sentido para com as outras crianças da escola ou da vizinhança, porque não me sentia querida e sempre era a última a ser escolhida para um time. Com 7 anos, cura, Senhor, todas as realidades que eu vivi neste dia. O Senhor vai relembrando para você fatos que você viveu quando você tinha 7 anos. Nesta idade, pessoas foram abusadas. Você talvez foi abusado pelo seu próprio pai, pela sua própria mãe, ou às vezes por um padrasto, madrasta, ou por algum tio, alguém da sua família. E às vezes você se sentiu tão culpado, culpada. À medida que caminhamos no 8º ano da minha vida, querido Jesus, eu peço que me cures de qualquer ansiedade que eu possa ter sentido no momento da minha primeira confissão, da minha primeira comunhão. Senhor Jesus, remove, por favor, qualquer raiva, amargura ou ressentimento que eu possa ter sentido em relação ao meu professor, por me dizer que minha escrita era terrível, ou por não me ajudar na leitura, no aprendizado das horas ou da divisão. Retira qualquer raiva que tive de meninos, de meninas. Torna-me capaz de ter uma atitude amorosa, receptiva, para com todas as pessoas. Talvez com 8 anos foi aquele momento onde você começou a ter curiosidades. E você que é menina começou a tocar em outra menina, a beijar uma outra menina. Você não sabia, você era tão inocente. Você que era menino, talvez nessa idade, 8 anos, com curiosidade também começou a se relacionar com meninos. Senhor Jesus, à medida que percorremos o 9º ano da minha vida, remove qualquer raiva, ansiedade, medo ou culpa que eu possa ter sentido por causa de mudança, do divórcio dos meus pais. Como foi difícil para você? Tem que conviver com o divórcio dos seus pais.
De repente você tem que entender que a tua mãe tem um outro homem, teu pai tem uma outra mulher. Isso para você não é fácil, porque você gostaria que seu papai e sua mamãe estivessem juntos. Quantas crianças nesta época com 9 anos me maltratavam? À medida que percorremos o 10º ano da minha vida, Senhor Jesus, retira toda a autocrítica, enche-me com uma atitude amorosa e saudável para comigo mesmo. Ajuda-me a ver-te presente dentro de mim enquanto cresço, desenvolvo na mente, no corpo, nas emoções. Amável Jesus, à medida que percorremos o 11º ano da minha vida e o meu corpo está começando a se modificar, a se desenvolver, e eu tomo consciência de mim mesmo, eu peço que removas qualquer ódio de mim mesmo, autocondenação, confusão que eu possa ter tido. Talvez nessa descoberta do corpo, 11 aninhos, comecei a me tocar. Talvez nessa época começou já a ver até pornografia. Isso já foi trazendo marcas. Capacita-me a ter uma atitude amorosa para comigo mesmo e ajuda-me a não ser hostil para comigo e para com os outros. À medida que percorremos o 12º ano da minha vida, Senhor Jesus, eu estou cheio de raiva, de ansiedade, de amargura, de confusão, de medo, de insegurança, porque estou buscando amar e ser amado. Ajuda-me, Senhor Jesus, a encontrar-te dentro do meu coração e da minha alma. Inunda-me com amor que somente Tu podes dar e com uma profunda paz interior que vem do fato de ser eu amado, querido e importante. Peço que retires qualquer culpa ou vergonha que eu possa guardar por ter sido sexualmente molestado ou violentado. Deixa Jesus curar esse seu trauma da infância. Deixa Jesus curar esse abuso sexual. Que você possa perdoar essa pessoa que fez isso com você. Perdoa agora. Senhor Jesus, à medida que percorremos o 13º ano da minha vida, eu tenho consciência de mim mesmo, eu fico receoso de que ninguém goste de mim e me queira por perto. Ajuda-me a aceitar a mim mesmo como sou. Retira as minhas preocupações com relação à minha beleza física. Não me acho tão bonito, tão bonita. Eu fico me comparando com as outras pessoas. Não me acho tão inteligente. Não acho que sou tão bem sucedido quanto outras pessoas. Vejo que meus amigos têm coisas que não tenho. À medida que percorremos o 14º ano da minha vida, suave Jesus, remove qualquer raiva, arrogância. Talvez essa fase foi a fase em que fui ficando arrogante, com que fui ficando desobediente, rebelde. Comecei a responder meus pais, às vezes a chegar tarde em casa, a fazer tantas coisas erradas na escola, me envolvendo com más amizades. Comecei a descobrir um mundo. Talvez com 14 anos eu comecei a namorar escondido, a querer provar para as pessoas que eu era capaz. Talvez foi com 14 anos que eu perdi a minha virgindade, tão cedo.
Depois de tudo aquilo você se sentiu sujo, suja, sentiu que não era aquele o momento, se escondeu, teve medo. Cura todo o ressentimento que eu possa ter tido enquanto me tornava mais independente e começava a me afirmar como adolescente. Senhor Jesus, à medida que percorremos o 15º ano da minha vida, eu estou cheio de ansiedade, de medo de ser rejeitado. Eu peço que me toques e removas toda a minha ansiedade, todo o meu medo, enche-me com teu amor e aceitação. Estou com medo de não ser aceito. Talvez nessa idade de 15 anos você já começou a se envolver com drogas, com bebidas. À medida que percorremos o 16º ano da minha vida, Senhor Jesus, remove qualquer raiva, ansiedade, amargura, confusão, culpa, rejeição que eu possa ter sentido quando comecei a interagir socialmente com os amigos e comecei a namorar. Remove qualquer rebeldia que eu possa ter tido na ocasião, especialmente em relação aos meus pais, aos meus professores. Senhor Jesus, à medida que percorremos o 17º ano de minha vida, eu peço que retires toda a raiva que eu estou sentindo, ansiedade, arrogância, amargura, confusão, inveja, medo, insegurança, ciúme e ressentimento que senti em relação a mim mesmo ou aos outros porque estava começando a namorar, passando pela minha primeira briga no namoro, preparando-me para ir ao primeiro baile, sendo crismado. Senhor, por favor, remove qualquer confusão, medo, culpa, vergonha. Você é mulher que perdeu a sua virgindade, ficou grávida, ficou com tanto medo. Medo de apanhar, medo de ser expulsa de casa. Culpa, vergonha. Você ficou com muita culpa, muita vergonha. Pensou até na possibilidade de tirar aquela criança para ver se resolvia mais fácil aquela situação. O Senhor está curando todo o sentimento de culpa, porque há pessoas que de fato abortaram. O Senhor está curando mulheres agora que você abortou uma criança. Você tirou uma criança por medo, vergonha. O Senhor está curando o seu coração hoje. E saiba que esta criança está no céu, esperando por você. Tira todo medo, toda culpa, vergonha que eu possa ter sentido porque fiquei sexualmente excitado, curioso, ativo. Começou a ficar muito ativo, curioso. Começou a descobrir o seu corpo, as forças sexuais que tinha dentro de você. Quantas vezes não conseguiu se segurar. Enquanto percorremos o 18º ano da minha vida, Jesus, remove qualquer ansiedade, medo que eu possa ter sentido quando me preparei para os exames vestibulares. Comecei a me preocupar com a faculdade que iria cursar. Senhor, por favor, remove qualquer medo sexual, insegurança, que possa ter sentido quando comecei a namorar seriamente, procurar alguém. Na minha faculdade, para me relacionar, eu comecei a usar cigarros, drogas, a fazer o que todos faziam, para poder me enturmar. Às vezes até me tatuar, usar piercings, coisas que não faria, mas para me enturmar fui fazendo. Amigo Jesus, à medida que percorremos o 19º ano da minha vida, elimina toda raiva, confusão, desconfiança, inveja, medo,
rebeldia, ressentimento que eu possa ter tido, Senhor Jesus. Livra-me de qualquer medo de rejeição. Quando entrei na faculdade, quando comecei a namorar seriamente, ou comecei a trabalhar em tempo integral. À medida que percorremos o 20º ano da minha vida, Jesus, livra-me de toda raiva, amargura, confusão, inveja, medo, insegurança, ciúme, ressentimento que eu possa ter sentido. Enche-me com a tua total e completa aceitação e amor por mim. Talvez nesta fase eu tive que sair de casa, já não aguentava mais ficar com meus pais, queria independência, queria fazer minha vida. Talvez mesmo fazendo tudo errado me juntei, fui morar com um homem, fui morar com uma mulher, me juntei porque queria sair de casa. E muitas vezes isso foi de qualquer jeito, às pressas, com tantas brigas, com tantos desentendimentos. Obrigado, Senhor Jesus, por caminhares comigo durante cada um dos primeiros 20 anos da minha vida, curando-me, restaurando-me, transformando-me. À medida que caminhamos através da minha vida, cura-me, liberta-me de toda a negatividade. Senhor Jesus, à medida que percorremos os 21, 22, 23, 24 e 25 anos, deixa o Espírito Santo mostrar a você os piores acontecimentos desses dias, desses anos. Ou também acontecimentos bons, que te fizeram feliz. Eu peço que me toques e cures de toda raiva, ansiedade, arrogância, amargura, confusão, inveja, medo, insegurança, ciúme e ressentimento que eu possa ter sentido, porque me formei ou não na faculdade, porque me casei, tive de me relacionar com os parentes do meu cônjuge, porque engravidei. Talvez você teve muitas dificuldades com a relação sexual. No começo foi difícil. Talvez você abortou. Talvez você não pôde ter filhos, queria ter filhos e nunca pôde ter. À medida que percorremos os 26, 27, 28, 29, 30 anos, Senhor Jesus, eu peço que elimines toda raiva, ansiedade, arrogância, amargura, confusão, medo que eu possa ter tido, porque os meus ideais foram se desfazendo conforme comecei a ver as pessoas como elas são realmente, o mundo como realmente é, porque amigos e parentes começaram a morrer, porque amigos e parentes começaram a se divorciar, porque senti como se a única forma de conseguir sucesso fosse através da aquisição material, do poder. Nesta época comecei a me decepcionar com as pessoas, comecei a ver que nem todo mundo é fiel. Senhor Jesus, à medida que percorremos os 31, 32, 33 e 35 anos da minha vida, eu peço que removas toda raiva, amargura, confusão, inveja, medo, insegurança, ciúme que eu possa ter sentido com relação a mim mesmo e aos outros, porque desejava ser bem-sucedido, criar meus filhos, dar-lhe boa educação, conforto material. Peço perdão nessa ocasião pelos tantos pecados sexuais cometidos nesta época, pelo abuso da bebida, pelo uso de drogas, ou por ter sido abusivo comigo mesmo, com os outros.
Enquanto percorremos, Jesus, os 36, 37, 38, 39 e 40 anos da minha vida, Senhor Jesus, eu peço que removas toda raiva, ansiedade, amargura, confusão, medo, ciúme ou insegurança. Que eu possa ter sentido porque tinha começado a me perguntar por que eu estava vivo, o que estava fazendo da minha vida. Talvez você pensou até em morte já durante a sua vida. Você já pensou em suicídio, pensou em se matar algumas vezes. O que eu estava fazendo da minha vida, para onde eu estava indo, se era bem sucedido ou não, se era amado ou não, porque meus filhos agora eram adolescentes, porque talvez me envolvessem em adultério, me divorciei, me casei de novo, ou porque tinha começado a abusar seriamente de bebidas, abusar de mim mesmo, abusar de outros. Senhor Jesus, à medida que caminhamos nos meus 40 anos, eu peço que me livres de qualquer abandono, raiva, ansiedade, amargura, confusão, inveja, medo, ressentimento que eu possa ter sentido porque meus pais ficaram doentes, ou porque meus pais morreram, porque meus amigos começaram a morrer de inúmeras doenças, porque outras pessoas no escritório, no meu trabalho, estavam sendo promovidas e eu não, porque fui despedido e tive que começar uma nova carreira, porque meus filhos estavam saindo de casa para entrar na faculdade, talvez vivendo com alguém sem serem casados, casando e não praticando, talvez a sua religião e começando a ter seus próprios filhos. Enquanto caminhamos nos meus 50 anos, Senhor Jesus, peço que removas qualquer abandono, raiva, ansiedade, amargura, confusão, ódio, insegurança, ressentimento que eu possa ter sentido, porque meu cônjuge ficou doente e morreu, se divorciou de mim, eu fiquei sozinho para cuidar de mim mesmo, porque meu cônjuge aposentou-se e ficou em casa o tempo todo e tivemos de reaprender a nos relacionar, ou porque compreendi que ele ia morrer. Senhor Jesus, à medida que caminhamos nos meus 70 anos, eu peço que me toques e cures de toda raiva, ansiedade, amargura, falta de perdão, que eu possa ter contra mim mesmo, contra os outros, por causa de discussões, de doenças ou de problemas financeiros. Enquanto caminhamos nos meus 70 anos, Senhor Jesus, eu peço que removas qualquer raiva, amargura, ódio que eu possa ter para comigo mesmo ou para com os outros. Enche-me com a tua luz. Senhor Jesus, à medida que caminhamos nos meus 80 anos, eu peço que desfaças toda a escuridão dentro de mim e me encha somente com a tua verdade e sabedoria. À medida que caminhamos nos meus 90 anos, Senhor Jesus, eu peço que ilumines o meu coração, mente, corpo e alma e removas qualquer coisa que reste dentro de mim que não venha de ti. Enche-me, suave Jesus, com a plenitude do teu amor. Inunda-me com a tua paz e alegria. Cura, Senhor, porque neste momento da minha velhice vejo que estou rejeitado. Meus filhos me abandonam. Se esqueceram de mim. Não querem saber de mim. Não me ajudam. Não me mandam dinheiro. Não me levam ao médico. Não me ligam para saber como estou. Quando começa a conversar, já dizem que, de novo, não tem paciência mais para me escutar. Só querem o meu dinheiro. E não querem conviver mais comigo. Dizem que sou chato, chata, que estou velho demais. Pai Celestial, eu agradeço a Ti por permitires que Jesus e Maria, os anjos e os santos, aliás, diga comigo agora, repita: Pai Celestial, eu te agradeço por permitires que Jesus e Maria,
os anjos e os santos me acompanhem na caminhada através de todos os anos da minha vida, em cada passo, conforme subo a escada da vida em tua direção. Agradeço-te a ti, Pai, por toda a cura que recebi, pelo poder do teu Santo Espírito. Eu peço-te que continues a me curar, refrigerar, iluminar, enquanto eu prossigo a minha vida. Dai-me a graça para caminhar em tua companhia agora, para que eu possa caminhar em eterna união contigo no céu. Amém. Aleluia. Amém. Tenha certeza de uma coisa: para Deus você é muito amado. Para Deus você é muito amado.